Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, enfim, dependendo do horário que você estiver assistindo. Bom, me chamo Felipe, eu vou fazer uma apresentação, né? Vou apresentar um seminário sobre gerenciamento de redes, que é, salvo me engano, o nono, acho que é o nono capítulo do livro Rede em Computadores e Internet de Kuros. Bom, então, vamos lá, né? Bom, o gerenciamento de rede vai envolver a monitoração e controle de diferentes elementos de hardware e software. Primeiro, para falar sobre o conceito, né, de gerenciamento de rede, vamos entender um pouco da motivação. E para isso, vamos pensar num seguinte cenário, que não é necessariamente de redes, mas é um cenário do mundo real que mostra um pouco a relação do gerenciamento de redes com o dia a dia, né? Por exemplo, na cabine de um avião, né, a cabine de um avião é equipada com muitos instrumentos para que o piloto possa monitorar e controlar muitos dispositivos, muitos componentes dessa aeronave. O administrador, entre aspas, né, que na casa seria o piloto, ou enfim, alguém que esteja controlando o avião, ele vai monitorar esses equipamentos remotos e analisar os dados para garantir que os equipamentos estejam funcionando dentro dos limites. Por exemplo, vai verificar que o combustível no avião não esteja prestes a acabar, ele vai controlar reativamente, né, o sistema, fazendo ajustes de acordo com as modificações que ocorrem no sistema. Ele vai gerenciar proativamente, certo? Proativamente o sistema, por exemplo, detectando comportamentos anômalos que permitem executar uma ação antes que surja um problema mais sério. Nesse mesmo sentido, trabalha um administrador de rede, só que no caso ele monitoraria uma rede, né? Certo, agora eu vou falar sobre o contexto atual, né? O crescimento de redes do mundo de equipamento e da diversidade de tecnologias é muito grande, né? Cada vez mais existe uma necessidade de terem redes mais robustas devido a uma grande demanda, né? As redes, elas crescem como áreas estratégicas dentro das corporações. Existe um aumento muito grande, né? Quiçá exponencial, do número de fabricantes, muitos sistemas proprietários de iniciamento, um aumento no número de serviços disponibilizados, né, na rede, e uma sofisticação, uma robustez de funcionalidade dos equipamentos e acessórios, né? Bom, e o que a rede faz, né? Fato. De maneira geral, ela vai monitorar e acompanhar o funcionamento da rede de computadores, certo? Seja avaliando seu desempenho, encontrando indicadores de uso, identificando falhas, identificando tentativas de invasão, identificando perdas de conexões, garantindo a disponibilidade dos serviços, né? São algumas das utilidades das coisas que um gerenciamento de redes é responsável e capaz de fazer. Bom, passando agora a gente falar sobre as áreas funcionais, né? Que foi um modelo com, criado pela ISO, né? Em inglês seria International Organization of Standards, né? Que ela criou um modelo de gerenciamento com 5 áreas funcionais, né? Gerenciamento de falhas, gerenciamento de configuração, gerenciamento de contabilização, gerenciamento de desempenho, gerenciamento de segurança. Agora eu vou adentrar, né, em cada um desses gerenciamentos, explicando e falando um pouco bem sucintamente sobre cada um. Primeiramente, gerenciamento de falhas, né, em inglês fault. Ele vai executar testes de diagnósticos, vai isolar componentes que estão falhando, que falharam. E um exemplo, né, seria monitorar enlaces e serviços. O gerenciamento de configuração, configuration, né? Ele vai manter os equipamentos atualizados, monitorar mudanças na estrutura física e lógica. Um exemplo é documentar mudanças de configuração. O gerenciamento de contabilização vai controlar o uso dos recursos, né? Ele vai lá mostrar, por exemplo, o número de acessos, né, que teve, o número de impressões,
Já o gerenciamento de desempenho, né? Performance, ele vai controlar o desempenho dos componentes da rede. Ele vai, localizar os pontos críticos, né? Por exemplo, medir a taxa de utilização, qual a capacidade. Não, já falando de gerenciamento de desempenho, certo? Qual a capacidade, o tempo de resposta, se é considerável, se precisa substituir o equipamento. Tudo isso são questões levadas em consideração quando se fala em gerência de desempenho, né? Não de contabilização. Confundi aqui. Gerenciamento de segurança. Ele basicamente vai cuidar dos mecanismos e procedimentos de segurança. Vai garantir a aplicação da política de segurança daquela rede. Controlar o acesso à rede e as informações, né? Controlar quem pode acessar determinadas redes e quais informações cada pessoa de cada perfil de acesso pode acessar. Um exemplo seria gerar relatórios de uso de recurso, analisar logs dos sistemas. Certo? Essas foram as áreas funcionais, que são basicamente áreas de gerenciamento, né? Falar agora um pouco sobre a estrutura de gerenciamento padrão da internet, né? Na descrição de qualquer estrutura para gerenciamento de redes, algumas questões inevitavelmente, né, são abordadas para falar sobre esse gerenciamento de padrão, né? Por exemplo, o que está sendo monitorado e que tipo de controle pode ser exercido pelo administrador, né? No caso, seria um objeto MIB. Qual é o modo específico das informações que serão relatadas e ou trocadas, que é o SMI, e qual o protocolo de comunicação para essas informações? Bom, aqui já tem a resposta para essa pergunta, mas elas não estão explicadas, né? Preciso de um detalhamento a mais. Bom, primeiro, o que está sendo monitorado, né? E que tipo de controle pode ser exercido pelo administrador? Objetos MIB nada mais são que definições dos objetos de gerenciamento de rede. Na estrutura de gerenciamento padrão da internet, as informações de gerenciamento são apresentadas como uma coletânea de objetos gerenciados que juntos formam um banco virtual de informações virtuais, conhecido como MIB. Um objeto MIB pode ser um contador, pode ser um conjunto de informações descritivas, informações específicas sobre protocolos, como um caminho de um roteamento até o destino final, né? Assim, os objetos MIB definem as informações de gerenciamento mantidas por um dispositivo gerenciado, né? Agora, essa segunda pergunta, qual o modo específico das informações que serão realizadas e ou trocadas? Vai ser o SMI, né? Que é uma linguagem de definição de dados, né? O SMI, né? Que é Structure of Management Information, traduzindo para o português seria estrutura de informação de gerenciamento, que define os tipos de dados, né? Um modelo do objeto e regras para escrever e revisar a informação de gerenciamento. Qual é o protocolo de comunicação para trocar essas informações? Seria, no caso, o SNMP, né? Que é usado para transmitir informações e comandos entre uma entidade gerenciadora e um agente que os executa em nome da entidade dentro de um dispositivo de rede gerenciado. Em resumo, né? A arquitetura de gerenciamento de internet é modulado por projeto, com a linguagem de definição de dados e de MIB que não dependem, né? São independentes de um protocolo específico e um protocolo que também independe de MIB. Certo? Padrões de gerenciamento tem o OS e o SNMP. Eles começaram a amadurecer no final da década de 80 com destaque para esses dois, e mais ainda para o SNMP, né? Que a tradução do nome seria SNMP, de cada sigla seria Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede. Ao contrário do que o nome sugere, o gerenciamento de rede na internet é muito mais do que apenas um protocolo para transportar dados de gerenciamento entre uma entidade gerenciadora e seus agentes, certo? Vamos falar SNP, né? Basicamente,
uma rede gerida pelo protocolo SNMP é formada por três elementos-chave, né? Que seriam os dispositivos geridos, os agentes e o gerente, que é o NMS. Os dispositivos geridos são dispositivos que colhem e armazenam informações da gestão através do protocolo SNMP. Mantém essas informações disponíveis para o sistema. Esses dispositivos podem ser, por exemplo, roteadores, switches, impressoras, computadores, servidores de redes, enfim, existem muitos. Agente é um software que fica armazenado em um dispositivo que está a ser gerido. Esse agente ele contém informações de gerenciamento locais que são traduzidas para um formato compatível com o protocolo SNMP. O gerente é o que é responsável pelas aplicações que realizam monitoramento e controle dos dispositivos geridos. Este, né, pode ser instalado em um ou mais servidores de rede que recebem pacotes SNMP, né, esses pacotes no caso seriam informações, dos dispositivos geridos pela rede. Bom, aqui são as referências bibliográficas. Rede de computadores de internet, de uma abordagem top-down, de James F. Cross e Kate W. Ross. E esse site que acabei pesquisando. Bom, é isso aí, pessoal.